Olá, amigos. Nós hoje vamos falar de um assunto não agradável, mas que precisa ser dito, porque a incidência está muito alta. Nós preparamos uma palestra para o Rotary ontem à noite, o Rotary Niterói, e que o título é esse: Aspectos Médicos da Prevenção do Suicídio. A cada 45 minutos, uma pessoa se suicida aqui no nosso país. E para cada tentativa de suicídio, existem 20 pessoas que tentam contra a vida. Então, é uma incidência muito grande. E se a gente tomar isso aí em termos de mundo, 800 mil pessoas morrem por conta de suicídio no ano, é quase 1 milhão de pessoas. Então a incidência é extremamente alta. Vocês veem que o clima tem a ver também, né? Os países, digamos assim, mais frios, Groenlândia é o país que tem maior incidência de suicídio, China, né? O norte da China, Sibéria, Tibete, e os países que menos têm suicídio são os países que têm uma possibilidade maior de receber a luz solar. É importante, né? Rio Grande do Sul, infelizmente, campeão no Brasil em termos de suicídio, e atualmente o estado de São Paulo, seguido do estado de Minas Gerais, estão aí também com uma incidência muito alta. Então, milhares de pessoas morrem a cada ano por essa situação, né? E o que eu estou tentando colocar atenção aqui é que os médicos clínicos e de outras especialidades, eles devem estar atentos aos fatores causais, porque geralmente é um acúmulo de fatores, tá? Você tem 2, 3 ou 4 fatores que juntos vão levar a pessoa a uma atitude tão drástica. Então, é importante que o médico clínico, o ginecologista, o obstetra, o pediatra, tá? O médico que cuida do adolescente, tá? Todos eles devem estar atentos aos sinais e características da pessoa que podem levar a esse tipo de atitude. Então, é muito importante, olha aí, olha. É uma causa extremamente elevada de morte em crianças de 10 a 14 anos. Essa situação aumentou tremendamente dos anos 60 aos anos 90, mais ainda agora, né? E é a terceira principal causa de morte em todas as crianças e adolescentes nos Estados Unidos, na faixa de 10 a 19 anos. Então, é uma situação grave que a gente tem que prestar atenção, tá? Eu vou passar aqui rapidinho, eu já enfatizei a responsabilidade do médico, né? Não devemos dizer que a pessoa cometeu suicídio, né? Ela tirou a própria, morreu por suicídio, ou tirou a própria vida. A linguagem é importante, porque nós não podemos falar de suicídio bem-sucedido, porque não é um sucesso, nem suicídio fracassado, porque se uma pessoa tenta suicídio e por acaso escapa da morte, nós não podemos dizer que essa pessoa fracassou no seu intento. Essa linguagem é muito importante, né? Então, vamos passar aqui rapidinho. Fatores que aumentam a possibilidade do suicídio é ter um membro da família que se suicidou, né? Fácil acesso a materiais e métodos, e estigma em torno de saúde mental em busca de apoio. Então, pessoas que têm psicose maníaco-depressiva, esquizofrênicos, maníacos, né? Todos eles têm uma tendência maior à depressão. A pessoa numa depressão profunda, ela não sai da cama e vai se suicidar, tá? Na depressão profunda, a pessoa está deitada na cama, não quer levantar, não quer comer, não quer tomar banho. Quando ela começa a melhorar
Então aí está o papel do médico e do terapeuta, do psicólogo, é que ela pode tomar uma atitude fatal, certo? Então isso aí tem que ser muito bem visto, né, nos médicos que acompanham, os psiquiatras que acompanham. E então, causas a depressão. Muitas vezes se diz que determinados antidepressivos, eles levam a pessoa a suicídio. Então, essas pessoas têm que ser muito bem orientadas e muito bem seguidas, não só pelo psiquiatra, mas também um tratamento de terapia de apoio e um tratamento holístico, como nós vamos enfatizar mais tarde. Pessoas com psicose, né, esquizofrenia, às vezes ouvem vozes que mandam fazer determinadas situações. Muito cuidado os pais, porque tem malvados na internet que reúnem grupos de crianças e adolescentes para cometer um suicídio coletivo. Tá? Então é importante os pais saberem o que os filhos estão vendo na internet. Muitas vezes o suicídio é por conta de um grito de ajuda. A pessoa não consegue externar uma dor interna que ela tem, verbalizar, então ela procura tomar uma atitude mais drástica, né? Muitas vezes os acidentes podem ocorrer, e aí, principalmente em jovens, e aí o suicídio é acidental. O isolamento social também é um fator importante e que aumenta o pico de incidência de suicídio, principalmente em homens, na faixa etária por volta, atualmente, 65, 70 anos. Diferenças geográficas, a gente já sabe que interfere a luz solar. Existe uma depressão nos países nórdicos, que é sazonal, então principalmente as mulheres entram em depressão no inverno e o tratamento não é antidepressivo, o tratamento é simplesmente banho de luz ultravioleta. Diferenças socioculturais, religião, a fé, eu colocaria aqui a fé segura muito a pessoa. O abuso de álcool, drogas, tradições muito rígidas em determinadas famílias, né, em determinadas religiões, em que o conceito é muito radical, pode levar também jovens, principalmente, a suicídio. Diferenças econômicas, desemprego, pessoas que não têm possibilidade, que estão doentes e não têm possibilidade de se tratar de uma doença grave, que precisam de recursos. Muitas vezes essas pessoas procuram um meio, digamos assim, de resolver a situação. A disponibilidade de métodos letais, como gás doméstico, garagens fechadas, né, são importantes. Então, a desesperança, insônia, tentativas anteriores da pessoa que tentou suicídio, ela tem uma possibilidade muito maior de fazer uma nova tentativa. Membros da família, nós já falamos, sistema serotoninérgico, então a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da alegria, da vontade de viver, está baixo nessas pessoas. Um colesterol muito baixo, então cuidado, vocês que tomam remédio para baixar o colesterol muito baixo é complicado. Por quê? A fração boa do colesterol ruim, porque o colesterol ruim ele é formado de duas frações, tá? Das frações de partículas pequenas, que são aquelas que se depositam na parede da artéria, e frações de partículas grandes que não se depositam. Quando a pessoa toma remédio para baixar o colesterol ruim, vai baixar tanto da partícula boa quanto da partícula ruim. E aí a pessoa fica sem substrato para produzir hormônios, tanto da suprarrenal, cortisol, que é hormônio de alerta, quanto hormônios no testículo, testosterona, que é importantíssima para manter a pessoa alegre e no bem-estar, quanto os hormônios do ovário também, testosterona, que é o principal hormônio da mulher também, tá? Em termos de picograma por mililitro,
estrogênio e progesterona. E geralmente essas pessoas estão com um sistema hormonal completamente desregulado. Então a gente faz até um teste de supressão do cortisol com a dexametasona, que é uma cortisona, um tipo de cortisona oral. A gente faz 1 miligrama e dosa esse cortisol de manhã e tá alto, não existe supressão, né? Fatores outros também são eventos negativos na infância, né? Abuso sexual, separação, perda dos pais, isolamento social também, divórcio, viuvez, principalmente no homem idoso, perda de emprego, desemprego, eventos negativos, agudos, graves, como acidentes, o fato de fumar, talvez não o fumar em si, mas é porque a grande maioria, 99,9% dos pacientes psiquiátricos, eles fumam. Então, talvez isso seja um bias para, digamos assim, distorcer um pouquinho essa relação do fumar com suicídio. O que eu chamo a atenção é o seguinte: a nicotina ela é antidepressiva, tá? Então, se uma pessoa vai tentar parar de fumar, ela precisa de um tratamento. Eu desenvolvi um tratamento para o tabagismo em 1992. Se alguém quiser, pode me pedir, que eu mando por WhatsApp. E depois, anos depois, até o próprio governo começou com esse tipo de tratamento também, mas exatamente igual ao que eu tinha desenvolvido em 1992. Tá? Precisa ter um acompanhamento, uma sequência, porque a pessoa não deve parar de fumar assim de uma hora para outra, né? Tá? E principalmente tomar sozinho remédios para ajudar para o tratamento do tabagismo. Tem que ter um acompanhamento médico. Os homens se suicidam muito mais do que as mulheres, na proporção de 3:1. Jovens, adolescentes, idosos em ambos os sexos, tá? Mas os homens sempre prevalecendo. Os intervalos sazonais, como já falei, mulheres mais no período pré-menstrual, e grupos minoritários, como familiares de vítimas de suicídio, vítimas de desastre, problemas relacionados à bissexualidade, orientação homossexual, etc., são fatores que intervêm. O diagnóstico precoce, e aí cabe ao médico generalista, ao clínico, ao ginecologista, ao endocrinologista, ao pediatra, tá? Perceber isso aí de longe e já mandar para um tratamento específico para evitar esse problema, que é um problema de saúde pública, né? Então, o tratamento precoce dessas pessoas, né, e a melhoria do cuidado de uma maneira geral. Então, eu concluí dessa maneira, que o reconhecimento precoce por parte do médico, embora a nossa profissão esteja vilipendiada, porque todos querem promover o ato médico, e sucateada, porque as pessoas estão atendendo em planos, e na Alemanha, por exemplo, uma consulta está levando 6 minutos, é impossível você escutar um paciente em 6 minutos, fazer um diagnóstico, fechar um diagnóstico e orientar em termos até de medicação ou de exames complementares, né? Mas é o que está acontecendo. Na Áustria também. Então, o uso de antidepressivos orientados, terapia de apoio, porque antidepressivo é para se usar de 6 meses até no máximo 2 anos. Tem gente tomando antidepressivo por 10, 15, 20, já vi antidepressivo por 25, 30 anos. Tá? Um absurdo, ridículo. Isso aí é manter a pessoa escravizada, porque no final não funciona mais como antidepressivo, funciona como dependência química. Tá? Um tratamento holístico associado à atividade física. Os bons psiquiatras hoje em dia já estimulam a atividade física, o lazer,
A socialização é importantíssima, tá? Alimentação saudável, fé e a modulação hormonal. Está faltando hormônio, se existe um descompasso entre o cortisol e a melatonina, que é o hormônio do alerta e o hormônio do sono, isso aí tem que ser orientado, tem que ser tratado. Então, são todos esses fatores que diminuem as taxas de suicídio. Se você precisar, manda uma mensagem aí no seu Instagram de que você está precisando do tratamento do tabagismo, tá? Com seu número de telefone, ou manda em particular pelo Messenger, que a gente manda para você isso aí, tá bom? Então, obrigado pela atenção.